Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia e a aula de hoje a gente vai continuar falando sobre Durkheim, Emile Durkheim, um clássico da sociologia, e falar alguns conceitos criados por ele, que são de solidariedade orgânica, solidariedade mecânica e a ideia de grupos funcionais. Antes de começar essa discussão, né, entender como é que o Durkheim vê a divisão social do trabalho. Para ele, a divisão social do trabalho tem a ver com o grau de especialização de funções entre os indivíduos de uma sociedade. Quanto mais for especializada a sua atividade, mais o membro de uma sociedade passa a depender dos outros membros. Né? Eu destaquei ali a palavra, o trecho grau de especialização de funções, porque é basicamente isso que vai, né, dar um norte para a nossa discussão agora. A partir do grau de especialização, as pessoas vão depender mais ou menos. Essa ideia de grau de especialização e dependência entre as pessoas é bastante forte no pensamento do Durkheim. Ou seja, pensar o seguinte: se eu faço a sociedade tem poucas funções especializadas, uma sociedade, por exemplo, hipoteticamente, uma sociedade em que as pessoas caçam, plantam, uma sociedade daquele tipo dos sedentários, acabou de sair da condição de nômade lá na história, né? As pessoas, caçadores-coletores, agora estão plantando, colhendo, caçando, enfim, são atividades pouco especializadas e que pode ser feita uma troca entre pessoas. Uma pessoa que exerce a caça pode trocar de função com uma pessoa que exerce o plantio. Né? Já, por exemplo, numa sociedade com alto grau de especialização de funções, isso não é tão possível assim, se é que é possível. Por exemplo, um médico não pode trocar de função com um engenheiro civil. São conhecimentos muito distintos e um médico construindo prédios não vai dar certo e um engenheiro civil trabalhando no hospital, cuidando das pessoas também não vai ser muito efetivo. Ou seja, quando o grau de especialização é muito alto, é mais difícil essa troca. Claro que eles poderiam fazer a formação, né, estudar o ramo do outro, a área do outro, mas isso demandaria muito tempo, ou seja, as pessoas dependem mais uma das outras. A gente já vai ver essa discussão mais para frente. Para o Durkheim também a ideia de solidariedade é muito importante. Ele vai falar sobre dois tipos de solidariedade: solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Né? Mas o que é solidariedade para ele? Quando ele está falando nessa palavra, o que ele está querendo falar? Muitas vezes a gente fala em solidariedade no sentido de compaixão, de ajudar o mais necessitado, enfim, nesse sentido. Solidariedade, o Durkheim está utilizando a ideia de auxílio mútuo, de união entre os indivíduos, de companheirismo, ou seja, um ajuda o outro, né? Um auxilia o outro, um apoia o outro, né? Mais ou menos nesse sentido de coesão social, né? De união entre as pessoas, de eu ajudar as pessoas e as pessoas me ajudarem, né? De forma recíproca. E daí a gente tem vou começar uma tabela aqui, colocando duas colunas, né? De um lado, menor grau de especialização e outro maior grau de especialização. Em um lado, ali no lado esquerdo, a gente vai colocar as características de uma sociedade com menor grau de especialização e na coluna da direita, né, uma sociedade uma sociedade que tem um maior grau de especialização das funções. Então, como é que vai ser a complexidade das funções? Se o grau de especialização é baixo, vai ser também baixa a complexidade das funções. E se o grau de especialização é alto, também vai ser alto a complexidade das funções. No exemplo que eu falei, pessoa na sociedade ali da esquerda de baixo grau de especialização, a pessoa que planta e a pessoa que caça. Não há um grande grau de especialização, ou seja, não há um grande grau de complexidade das funções, então as pessoas podem trocar de função facilmente, uma fazer o papel da outra. Já numa sociedade com alto grau de especialização, há também um alto grau da complexidade das funções. No exemplo do médico e do engenheiro civil, não é possível trocar essas funções tão facilmente. Ou seja, sendo não possível trocar facilmente de funções, isso também vai impactar na dependência entre os indivíduos. Se eu consigo exercer na sociedade com baixo grau de especialização, eu consigo
fazer essa função que não é especializada, que não tem uma grande complexidade, eu não tenho tanta dependência daquela pessoa. Por exemplo, se eu caço e outra pessoa planta, né, se aquela pessoa deixar de plantar ou fazer alguma coisa, enfim, sair da comunidade, ir embora, enfim, não exercer mais aquela função, eu posso, com algumas adaptações, fazer aquela atividade. Ou seja, eu não dependo tanto daquela pessoa. Claro que há uma dependência, não é? Não quer dizer que não exista dependência, existe, mas não é tão grande assim. Eu posso fazer aquela função. Já numa sociedade de alto grau de especialização, há uma maior dependência entre os indivíduos. Ou seja, se eu sou engenheiro civil, estou construindo, fazendo construções, né, e eu falo com um médico, eu vou no médico, eu dependo bastante dele, porque eu não consigo exercer essa função. Né? E vice-versa, se um médico precisar construir uma casa, ele vai precisar do engenheiro civil. Ele não vai conseguir exercer a função. Se o engenheiro civil se negar a fazer a trabalhar para o médico, colaborar com o médico, o médico vai ficar desassistido, não vai conseguir fazer aquela tarefa que estava destinada ao engenheiro civil. Ou seja, há uma grande dependência entre os indivíduos, porque um não consegue fazer a função do outro por causa da complexidade, do alto grau de especialização das funções. Se eu não tenho tanta dependência entre os indivíduos, também eu não preciso fazer uma grande tolerância entre os indivíduos. Ou seja, se no primeiro caso ali de menor dependência entre os indivíduos, na coluna da esquerda, também vai ser menor o grau de tolerância. Né? Não vai, se eu discordo totalmente da pessoa em questão de crenças religiosas, crenças políticas, crenças de visão de mundo, né? Eu não preciso tolerar, porque eu não preciso conviver necessariamente com aquela pessoa, porque eu não tenho uma dependência muito grande. Se eu brigar com aquela pessoa, se eu ter uma desavença com aquela pessoa, eu posso simplesmente me afastar ou afastar ela da minha convivência e exercer a função que ela estava exercendo anteriormente. Já numa sociedade com uma maior dependência entre os indivíduos, também vai ser necessária uma maior tolerância. Se eu sou, no exemplo ainda do engenheiro civil e do médico, se eu sou engenheiro civil, né, e fico doente, vou para o hospital, e sou atendido por um médico que tem uma visão política muito diferente da minha, ou uma crença religiosa muito diferente da minha, ou uma forma de ver o mundo, gostos musicais, gostos de filme, de livro, enfim, muito diverso da minha, eu vou ter que tolerar essas diferenças, porque eu tenho uma dependência, eu não consigo me tratar sozinho, né, e também eu não consigo fazer aquela função, então eu preciso tolerar porque eu sou dependente daquele indivíduo, porque aquela função é muito especializada e eu não consigo exercer ela sozinho. Se a tolerância vai ser menor, né, na coluna da esquerda, né, a tolerância entre os indivíduos vai ser menor, também vai ser menor a diversidade. Né, pessoas que pensam diferentes ou dois grupos de pessoas que pensam diferente vão se dividir. Né? Se não há uma dependência, então um grupo de pessoas pode se afastar de outro grupo de pessoas, né? Porque não há essa dependência. Agora, tendo a dependência, uma maior dependência, vai ser maior a tolerância e vai ser maior a diversidade, ou seja, as pessoas vão ter que conviver e aprender a conviver juntas, porque cada uma vai exercer uma atividade com uma complexidade maior, um grau de especialização maior. Então, pessoas, médicos, engenheiros, professores, enfermeiros, né, enfim, pedreiros, garis, cozinheiros, vão ter que conviver juntos porque um depende do outro. Mesmo que as crenças religiosas, políticas, crenças espirituais sejam diferentes, muito diferentes, há uma necessidade de uma maior tolerância porque há uma dependência entre esses indivíduos. Ou seja, vai ter uma sociedade com maior diversidade. E se a sociedade ali da esquerda, né, que tem menor grau de especialização, menor complexidade das funções, menor dependência, menor tolerância, menor diversidade entre os indivíduos, as pessoas estão juntas porque pensam, não porque há uma dependência entre os indivíduos, mas porque há uma grande coesão entre as pessoas. Elas pensam parecido, agem parecido, elas têm uma visão de mundo parecida, uma visão religiosa, uma visão política, uma visão geral da sociedade muito parecida do que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Então,
vai ter uma menor necessidade de leis. O ordenamento da sociedade vai ser mais baseado nas tradições, nos costumes, nos acordos verbais, né, no que sempre foi feito, no que as pessoas concordam, né, o consenso da comunidade. Né? Já na sociedade da direita ali, com um maior grau de especialização, né, como há muita diversidade, muitas formas diferentes de ver o mundo, né, pessoas com uma diversidade muito grande de pensamento político, religioso, de gostos, enfim, vai ter uma maior necessidade de leis, né, um debate público que se estabeleça o que é certo, o que é errado, bem escrito, bem explícito, né, não deixar com acordos verbais, mas algo bastante, regras bastante estabelecidas, bastante claras para todo mundo, porque as pessoas não se entendem por si só, né? As pessoas têm comportamentos e visões muito diferentes umas das outras, então é necessário que haja um acordo, né? No caso das leis, né? Para que o ordenamento da sociedade, a ordem na sociedade seja estabelecida. Então, desses dois grupos ali colocados, né, o grupo da esquerda com menor grau de especialização seria para o Durkheim a solidariedade mecânica. Né? Nessa sociedade com menor grau de especialização e todas aquelas características depois, nessa sociedade seria imperativo a solidariedade mecânica, ou seja, que as mesmas noções e valores sociais, tanto no que se refere às crenças religiosas como em relação aos interesses materiais necessários a subsistência do grupo e a coesão social. Ou seja, são grupos que têm uma menor dependência entre os indivíduos, então uma maior coesão, uma maior unidade na forma de pensamento. Já a solidariedade orgânica, né, para o Durkheim, aquela coluna da direita com maior grau de especialização das funções, maior complexidade das funções, né, e todas as características adjacentes, aquela sociedade ela é pautada na solidariedade orgânica, ou seja, a coesão social ela está assentada em códigos e regras de conduta que estabelecem direitos e deveres e se expressam em normas jurídicas. Isso é o direito, a lei. Então, não é o que as pessoas têm em comum, porque a sociedade é muito diversa. O grau de dependência dos indivíduos é muito grande, então os indivíduos eles acabam convivendo como há uma dependência, há uma maior tolerância e uma maior diversidade na sociedade. Para que haja uma convivência pacífica, harmônica, ou minimamente pacífica e minimamente harmônica na sociedade, é necessário que esses indivíduos com bastante diversidade entre eles sigam as leis, né, um ordenamento, um código, um conjunto de códigos e regras, né, muito bem estabelecido, com direitos e deveres de cada indivíduo. Mas daí fica um negócio estranho. Né? Da onde que vem essa palavra mecânica, orgânica? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou lembrar qual que é a solidariedade mecânica, qual que é a solidariedade orgânica? Né? O Durkheim ele utiliza essas palavras, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, justamente porque as palavras elas têm um sentido. E daí, desvendando o sentido, fica mais fácil de entender qual que é qual. Né? Na solidariedade mecânica, a palavra mecânica vem de mecanismo. Mecanismo a gente lembra máquina, ou seja, que é aquele funcionamento repetitivo. Ali na imagem da esquerda, essa imagem ali, aquele círculo dourado, é o interior de um relógio. Então tem várias engrenagens, círculos, parafusos ali funcionando, né, cada um exercendo sua função, e aquele funcionamento repetitivo é mais do mesmo, né? Ou seja, um baixo grau de dependência entre os indivíduos, todo mundo fazendo a mesma coisa, é muito parecido, não há uma grande mudança nas funções, ali é basicamente engrenagens e parafusos dentro de um relógio, assim como uma sociedade de solidariedade mecânica, não há uma grande diferenciação das funções, não há uma grande complexidade nas funções, e aquele movimento é mais repetitivo, né? Aquele funcionamento, aquele funcionamento mais metódico. Já na solidariedade orgânica, a palavra orgânica vem de organismo vivo, né? E como exemplo a gente pode ter o corpo humano, e ali na imagem da direita a gente tem uma imagem do corpo humano, dos órgãos vitais do corpo humano, alguns deles.
E também o corpo humano, a ideia do orgânico, do organismo, né, do organismo vivo, no caso do corpo humano, é que é um funcionamento dinâmico. Né? A gente, se por exemplo, no caso do relógio, quebra uma engrenagem, quebra um parafuso, é facilmente reposto isso dali. Ou a gente pode fazer pequenas adaptações que o relógio continua funcionando, né? O que a gente chama de gambiarras, fazer com que o relógio funcione com algumas adaptações. Já um corpo humano, a gente não pode fazer uma simples adaptação no caso de um pulmão ou de um fígado. Né? A gente não pode colocar um coração para trabalhar no lugar do fígado, né? Ou vice-versa. Ou enfim, cada órgão ali que está na imagem, o fígado, estômago, pâncreas, rim, pulmões, cada um exerce uma função bastante especializada, né? Com bastante complexidade. Então há uma grande dependência, inclusive, né, de todo o organismo daquele órgão. Né? Por exemplo, o pulmão ele vai oxigenar todo o corpo e levar oxigênio para o funcionamento de todo o corpo. Se o pulmão para de funcionar, isso vai comprometer muito todo o organismo. Né? Ou seja, é mais ou menos quando a gente ouve falar em falência múltipla dos órgãos, né? É quando um começa a trabalhar, parar de funcionar, né? Comprometendo o funcionamento dos outros e levando uma reação em cadeia em que todos estão prejudicando todos os organismos, né? Os órgãos do corpo humano. Ou seja, há uma grande dependência, uma maior dependência entre as partes do corpo do que do relógio. E é um funcionamento, no caso do corpo humano, um funcionamento mais dinâmico. Então essa é a ideia para o Durkheim. Solidariedade mecânica, né, baixo grau de especialização das funções, baixa complexidade, menor dependência entre os indivíduos. Né, solidariedade orgânica, maior grau de complexidade das funções, maior grau de especialização das funções, maior grau de dependência entre os indivíduos. Né? Usando o exemplo do orgânico, do corpo humano para a solidariedade orgânica e mecanismo da máquina, do relógio na solidariedade mecânica. E só para mais uma dica também, a gente estava falando no outro vídeo sobre o surgimento da sociologia, né, que surge junto com o capitalismo, com o surgimento do capitalismo. Né, o Durkheim também está falando, quando ele fala em solidariedade mecânica e orgânica, ele está falando também das sociedades da sociedade capitalista e das sociedades pré-capitalistas ou sociedades que não estão inseridas no sistema capitalista, vamos dizer assim. Né? Para ele, solidariedade orgânica teria muito a ver com o capitalismo, né? Com o desenvolvimento da técnica, né? Da manufatura, né? Da ciência, da utilização das máquinas a vapor na indústria, enfim, com um crescimento no conhecimento, né? No desenvolvimento de técnicas e tecnologias, isso faria com que as funções seriam mais especializadas no capitalismo. Outro conceito do Durkheim é de grupos funcionais. A divisão social tem relação com a forma predominante de sociabilidade ou de solidariedade e tem seu centro nos grupos profissionais e nas organizações a eles relacionadas. Os grupos funcionais ou profissionais são, para o Durkheim, parte central da divisão social. As classes sociais são pensadas com essa fundamentação funcional. É importante falar aqui sobre fundamentação funcional. O Durkheim era um funcionalista. Era uma linha de pensamento, mas o que significa isso? De que ele vê a sociedade, a estruturação da sociedade, a partir da função de cada indivíduo ou de cada grupo social na sociedade. Ou seja, essa visão da funcionalidade de cada grupo, cada indivíduo. Ou seja, uma visão funcionalista. Então ele vai pensar as classes sociais não como uma oposição entre classes sociais, não como uma relação necessariamente de poder, não necessariamente uma relação econômica, enfim, ele vai pensar as classes sociais como grupos funcionais, grupos que exercem suas funções, e cada classe social tem a sua função na sociedade, e ele vai pensar a partir dessa perspectiva. Ou seja, na sociedade capitalista, os capitalistas e trabalhadores cumprem funções ou papéis sociais diferentes e contribuem para o desenvolvimento da divisão do trabalho. Está cortado um pouco ali a frase. Mas o que significa isso?
Durkheim entende a divisão social entre trabalhadores e empregados como uma divisão funcional entre aqueles que devem cumprir uma atividade de organização da produção e mando, os empregadores, uma atividade de gerência, de administração, e os que devem desenvolver uma atividade produtiva, ou seja, a parte operacional, que seriam os trabalhadores. Ou seja, ele vai falar tanto aos grupos funcionais na questão da classe social, ou seja, as classes sociais têm diferentes funções na sociedade, quanto na questão dos grupos profissionais, ou nas organizações de profissões, né? As associações de médicos, de engenheiros, de advogados, são baseadas, essa solidariedade, essa interação social é baseada na sua funcionalidade na sociedade. Para Durkheim, os indivíduos devem submeter-se de modo a garantir a permanência da sociedade, ou seja, o bom funcionamento da sociedade. O que significa isso? De um lado, o capitalista não se deve deixar levar pelo egoísmo do lucro exacerbado, ou seja, do lucro exagerado. De outro lado, o trabalhador não deve questionar sua funcionalidade dentro da divisão do trabalho. Ou seja, se as classes sociais são pensadas nessa funcionalidade, é preciso que os grupos funcionais, que as classes sociais exerçam sua função, sua funcionalidade. Se há um questionamento ou uma abordagem diferente da sua funcionalidade, isso vai ser um prejuízo para a sociedade. Né? Se o capitalista, por exemplo, não está pensando na sua função de administração, de gerência, e sim só no lucro, isso vai prejudicar o funcionamento da sociedade para Durkheim. Assim como se o trabalhador questionar, né, a sua posição na questão produtiva, na atividade produtiva. É como, usando o exemplo do corpo humano, é como se o cérebro desse um comando, né, se os trabalhadores não cumprem a sua função. É como se o cérebro desse um comando para o fígado e o fígado não executasse essa função. Né? Ou seja, teria um prejuízo no corpo humano se isso acontecesse. No caso, teria um prejuízo na sociedade se o capitalista fizesse a sua função de gerenciamento, de administração, desse um comando aos trabalhadores, se os trabalhadores não suprissem essa funcionalidade. Já o inverso também para o Durkheim vai falar nesse sentido da funcionalidade. Se o trabalhador ele tem uma demanda, né, e o capitalista não fornece, não cumpre a sua funcionalidade de gerenciamento e visa só o lucro, é como, por exemplo, se o cérebro, o coração ou o fígado apresentasse uma demanda, uma dor ou febre, ou enfim, uma disfunção no seu trabalho, e o cérebro não acatasse essa demanda. Né? Por exemplo, se o corpo há fome ou frio ou a febre e o cérebro ignora isso. Né? Por exemplo, a gente poderia usar no caso biológico o exemplo do vício, né? O vício químico. Né? A partir de que o cérebro está projetado ou está dependente daquele componente químico, ele vai demandar aquilo e vai prejudicar a funcionalidade do organismo. Né? Muitas vezes deixar de comer, ou deixar de dormir, ou deixar de fazer algumas coisas. E desrespeitar o cérebro vai, em partes, né, vamos dizer assim, vai desrespeitar a demanda dos órgãos. Seria mais ou menos isso. Então, o capitalista, o cérebro, vamos dizer assim, a parte de gerenciamento e administração, não estaria condizente com as necessidades do outro grupo, que são os trabalhadores. Para essa aula é só isso. Até a próxima aula e tchau, tchau.